estarmos em Tua presença. Aqui nós nos humilhamos diante do Senhor, sabendo da Tua grandeza, do Teu poder, e aqui estamos debaixo de Tua graça. Obrigado por ter nos trazido debaixo de Tuas mãos, nos protegido nas estradas, na viagem, a cada irmão que aqui chegou, por Tua imensa graça. Agora estamos, Senhor, desejando humildemente a Tua presença, para ungir este pequeno servo, vivificando a Tua palavra, usando-me em favor dos Teus filhos. Que eu saia completamente do caminho e que o Senhor opere o Teu querer, opere a Tua vontade no meio do Teu povo e nos dê um tempo maravilhoso na Tua santa presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite no nome do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24. Nós vamos trazer um assunto que é mais um estudo. Eu espero que o Espírito de Deus nos ajude para que nós possamos entender este assunto que é simples, mas muito profundo, e que vocês, na verdade, já sabem, já conhecem, pois não há nada novo. E nós vamos falar sobre os guardiões de Deus. Diz a Bíblia aqui no verso 23 e no verso 24, o Senhor Deus, de Gênesis capítulo 3, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, vivifique a Tua palavra, abra os olhos, os ouvidos do entendimento dos Teus filhos. Cada coração, Senhor, seja preparado para receber esta semente, que é a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar à vontade. Nós não queremos passar da meia-noite, mas se passar não tem problema, né? Havia um desejo no coração da igreja de São Francisco, que abrange Gramado, Canela, Caxias e também outras regiões até, de fazer uma vigília. Havia um desejo muito grande no coração de vocês e Deus preparou para que nós fizéssemos esta vigília, então, encerrando o ano, né? E eu creio que para nós é uma grande bênção. E uma das coisas que não estava também no programa, porque eu tenho sempre duas vigílias, uma em Florianópolis e uma em Araranguá. E vocês foram colocados no programa de vigília, assim, porque realmente foi uma coisa, como é que eu vou dizer para vocês, muito espiritual, né? É um mover de Deus.
E há muitos já dizendo assim, aquelas duas igrejas lá, pastor Edivaldo, que começaram agora, tem mais de você do que nós, que já somos muito antigos. E eu sou obrigado a dizer para eles que os filhos mais novos devem receber sempre mais atenção dos pais. E aí a gente compra uma certa briguinha, né? Mas fazer o quê, né? Mas estamos aqui pela graça de Deus. No companheirismo, eu tive na vigília em Palhoça, mas não pude ficar no companheirismo. E eu sempre tenho esta dificuldade com o meu nervo ciático, né? Que às vezes me complica um pouquinho. E se os nervos afeta um pouquinho, aí piora. E é final de ano, né? Tudo já estamos dentro do limite, vamos dizer, estourando a conta do estresse, do esgotamento, da canseira. Então já estamos no limite, já estamos na hora de pegar férias. Não é assim? Então vamos chegar lá. E me parece, eu não tenho bem certeza. Bom, mas depois a gente fala isso no final, né, irmão Lucas? Cadê o irmão Lucas, né? Depois a gente fala isso no final, né? Mas eu estou muito feliz com vocês e eu sei que eu não tenho dado tudo que vocês merecem como ovelhas, mas estou tentando fazer, né, aquilo que Deus tem me dirigido para ajudá-los. E se eu puder ajudá-los até um tanto, e depois alguém tomar as rédeas, eu fico muito feliz pelo que eu tenho feito e quero fazer bem feito. Não gosto de fazer as coisas relaxadamente. Sempre gosto de fazer as coisas da melhor maneira. E já tem cobrança dos irmãos da região de São Francisco, que eu digo que abrange Canela, Gramado e Caxias. Quando é que o senhor vai fazer as visitas aqui? Né? Então, vamos enquadrar nesse calendário de 2025, se Jesus não vier, vamos enquadrar para isto, né? A gente sentar com vocês, estar ali, ver de perto a ovelha, ver o estado, conhecer um pouco melhor. Tá bom, meus amados? Irmãos, aqui em Gênesis, que é o livro semente, Gênesis, gens, o começo de tudo, Deus então tem o seu caminho que dá para a árvore da vida. Nós sabemos biblicamente que esta árvore da vida é Jesus Cristo. É a única fonte de vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. E aqui este casal, então, eles falham para com Deus em sua palavra, caem da palavra, e Deus os lança fora do jardim. E então Deus coloca guardiões, querubins. E estes querubins, e se você não leu ainda, Apocalipse capítulo 4, estou falando a mensagem, parte 1, 2 e 3. Você precisa ler. Parte 1, 2 e 3. E não ler só uma vez. Leia uma, leia duas, leia três, leia quatro, leia 5 vezes. E são coisas riquíssimas, profundíssimas de Deus. E aqui nós vemos eles então fora da presença de Deus, fora do paraíso. E Deus coloca guardiões para guarnecer a árvore da vida, ou Jesus Cristo, a palavra é guarnecida, o Evangelho.
Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, porque tudo que foi escrito ou executado no livro de Atos dos Apóstolos foi feito com consentimento ou autorização de 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim como tudo que foi escrito de Josué para frente foi escrito com consentimento dos 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos. Tudo. A base está lá, e a base do Novo Testamento é os 4 evangelhos. Em 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as suas palavras, ou com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Observa, todas as doutrinas do livro de Atos em diante, foi escritos com consentimento das palavras de Mateus, Marcos, Lucas e João, de nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? Se sair fora disto, é antibíblico. Inclusive, Paulo cita uma passagem que nós não encontramos nos 4 evangelhos. Ele cita quando em Atos capítulo 20, ele cita esta escritura. Agora, ele está citando uma escritura que desta forma não tem. É o versículo 35, né? Isto, 35 de Atos capítulo 20. Observa bem. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Aí você não encontra nos 4 evangelhos, mas você vai ver Jesus sempre agindo desta forma. Agindo desta maneira, sempre dando, doando. E nós vamos observar que Deus sempre teve guardiões para guardar a sua palavra. E para guardar os atos da primeira igreja e os fundamentos da igreja noiva na terra. E aí eu quero te dizer uma coisa, eu quero te sacudir um pouco, porque nós estamos vivendo agora no tempo mais difícil. Sabe por quê? Porque é um tempo em que não se conhece quem é quem. Porque dizer eu sou da mensagem, ou andar com um livrinho desse, é muito fácil. E quando nós estamos vivendo num tempo em que eles estão deixando a mensagem e dizendo que estão com ela, é mais perigoso ainda. Então Deus sempre teve guardiões para guardar a sua palavra e para guardar os atos da primeira igreja ou os fundamentos da igreja noiva na terra. E Deus aqui em Gênesis 3:24, depois de o homem ter pecado, colocou guardiões ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, para guardar o caminho que dava para a árvore da vida. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, no deserto, o que ele fez? Deus não simplesmente disse: ó Moisés, faz. Deus tomou Moisés, e Moisés foi para o monte.
Lá no monte, Moisés ficou 40 dias e 40 noites coberto por uma nuvem de glória. E lá ele não comeu e não bebeu durante 40 dias. E ali ele ficou tendo as visões de tudo que ele escreveu, de tudo que ele fez na terra. Então, o que Moisés estabeleceu aqui na terra não foi uma coisa da sua cabeça, foi algo que Deus planejou na eternidade. E tudo aquilo não podia ser um homem comum, tinha que ter vindo de Deus. E o tabernáculo no deserto, Deus mandou Moisés construir segundo o modelo que havia no céu. E não pense você que tudo que existiu aqui na terra, tratando-se dos negócios espirituais, Deus já não tinha lá. Inclusive, você olha para o teu corpo aqui, você acha que já não tinha o teu corpo lá? Já estava lá. Esse aqui é a imagem do celestial. O tabernáculo foi construído aqui, a imagem do tabernáculo celestial. O sacrifício no céu foi feito antes da terra. O cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então foi feito primeiro no céu, depois na terra. Então Deus não faz nada assim de surpresa, Ele faz tudo programado, já sabendo aonde vai dar. Por isso nós podemos confiar nele. Aleluia. O profeta de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, capítulo 4, na mensagem, terceira parte, no parágrafo 301, na parte B, ele diz: ele subiu na presença de Deus e ele disse: Deus disse a Moisés: faça tudo na terra conforme o modelo do céu. Não é isto correto? Aí você vai ver o discurso, olha como é um homem inspirado por Deus. Um homem que é inspirado por Deus, como Estevão em Atos capítulo 7, versículo 44. O que ele diz? Ele fala exatamente o que Moisés fez. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? Deus. Que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Visto aonde? No céu. Então aquele tabernáculo da terra já tinha no céu. Jesus foi sacrificado há 2000 anos atrás. Ele já estava no céu, sacrificado, morto antes da fundação do mundo. Tudo acontecendo aqui, porque já tinha acontecido lá. Veja. Então nós vamos observar o profeta dizendo que ele subiu na presença de Deus. Esta mensagem que nós temos, ela não é uma mensagem que veio de uma cabeça humana, chamada William Branham. Ela veio do céu. Ela veio da eternidade. O que Deus tinha na eternidade, na glória, Ele deu para Moisés. E o que Deus tinha na eternidade, Ele deu para William Branham. E nós hoje estamos comendo a melhor coisa que há para um cristão comer: alimento de águia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver em Hebreus capítulo, eu vou deixar, depois eu pego Hebreus. Agora, Êxodo capítulo 25, versículo 8 e o 9, Deus então fala para Moisés o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis.
Agora, não te esqueça que Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz perfeito. Você acha que Deus ia construir um tabernáculo na terra simplesmente para construir, para adoração? Não, Deus não faz nada sem propósito. Aquele era um tipo de Jesus Cristo, como é um tipo do nosso corpo também. E o mais interessante na Bíblia, que eu acho para mim, é que Deus, Ele não anda de Rolls Royce e nós de Fusca. Ele não faz assim. O corpo que Jesus teve aqui na terra foi igual ao nosso. O corpo que Jesus tomou para ser o corpo celestial, a teofania, é o mesmo do nosso. A Bíblia diz que ele, assim como Ele é, nós o veremos. E nós seremos semelhantes a Ele. Mas Ele não anda num corpo diferente do nosso. Ele não anda num carro melhor do que o nosso. Ele não dá inferior para nós. Ele dá a mesma coisa. Inclusive o profeta de Deus chega a dizer que quando Deus criou o homem em Gênesis 3, ou Gênesis 1, versículo 26 e 27, Ele criou nós na mesma categoria de Jesus, do Logos, Espírito. Então não é pouca coisa. É algo muito tremendo. Então você vai ver que Deus construiu, e aí eu quero pegar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46 até o 49, de 1 Coríntios capítulo 15, observe bem. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E uma das coisas que nós temos que entender, que eu tenho representação, e você também tem. Nós temos teofanias. Eu tenho um corpo celestial chamado, que é um corpo teofânico. Ele está na presença de Deus. Você também tem. São minhas representações. E eu também já fui representado num homem que caiu, que foi Adão. E eu fui representado num homem que venceu, que é Jesus. E o profeta de Deus diz que nós somos salvos, nós caímos por representação e somos salvos por representação em Cristo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aí que coisa. O interessante é que quando você for para a glória, teu corpo teofânico, se você é loiro aqui, ele é loiro lá. Se é castanho aqui, é castanho lá. Não vai ser tudo de uma coisa só. Certo? É o 46 até o 49. Terminou? Então, beleza. Maravilha. Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, e depois vamos entrar no capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Olha como nós temos esta representação. Nós estamos falando de tabernáculo e de guardiões, mas eu estou fazendo um fundo. Por quê? Porque se você não tiver guardiões aqui, nesta terra, para guarnecer as entradas da tua vida, porque este é um tabernáculo, o tabernáculo também tinha, a palavra também tinha, nós guarnecemos algo, e nós vamos observar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, isso aqui. E as que se não veem são... É aquilo. Veja, o tabernáculo de Moisés se via, mas foi passageiro.
mas o celestial permanece lá. Capítulo 5, verso 1 e 2 de 2 Coríntios. Adentrando, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa aqui, a natural, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterno nos céus. O que não se vê, há algo ali. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Temos uma habitação que é do céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, este tabernáculo que Moisés fez no deserto tinha 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Corpo, espírito e alma. Dentro do lugar santíssimo tinha, primeiro, o incensário de ouro. Segundo, a arca da aliança. Terceiro, um vaso de ouro que continha o maná. Quarto, a vara de Arão que tinha florescido. Quinto, as tábuas da lei. Veja Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 5. E sobre a arca, os querubins para guardar a arca e o que continha dentro. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. A primeira, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, o átrio, ali o lugar santo, e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. É a alma, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro toda ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Agora, o maná que caía lá fora apodrecia depois das 9 horas. Esse que estava ali dentro não apodrecia. Passava meses ali e não apodrecia. Por quê? Havia uma presença, isto é, a presença de vida. A presença de vida que conservava a vida do maná. Aqui entra a nossa alma. A tua alma tem exatamente vida ou morte nela. A presença de Deus conserva a tua alma eternamente. É a única coisa que conserva a tua alma, é a presença do Altíssimo. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Agora, observe, o tabernáculo foi construído de dentro para fora, a começar do Santo dos Santos, falando que a obra do Senhor é de dentro para fora. Isto é, começa no coração do homem e vai para fora, externa-se para fora. Então Deus tinha guardiões para guardar este tabernáculo e proteger este lugar. E aí é onde entra exatamente o ofício que Deus colocou na terra: profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Você é um santuário, você é um tabernáculo. E se aquele tabernáculo de lona era guardado, você também tem que ser guardado. Esse tabernáculo de lona, havia 12 tribos que guardavam esse tabernáculo. Elas eram divididas em 4 grupos de 3 tribos. E vocês vão ver o tabernáculo e as tribos guarnecendo. Observe ali. Está prestando bem atenção? Olha como é que era. Lá estava o tabernáculo no deserto, bem rústico, de lona. As tribos ao redor, e elas guarneciam. E você vai ver a ordem das tribos guarnecendo isto. Olha a ordem das tribos. Lá no oeste ficava Efraim, com mais 2 tribos, Manassés e Benjamim, Lá, então, no norte ficava Dan, com a sua bandeira, Asser e Naphtali. Então, aqui no leste ficava Judá, com Issacar e Zebulon. E aqui no sul ficava Ruben, com Simeão e Gade. Agora,
observe bem essas tribos. Primeiro, Números capítulo 2, versículo 3. Primeiro, ali está Judá, com 74.600 soldados. 74.600 soldados. Ali está Issacar, com 54.400 soldados. Ali está Zebulon, com 57.400 soldados. 186.400 soldados guarnecendo o leste. E a bandeira é a bandeira do leão. Amém. Números 2, versículo 3. Observe. Números 2. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Aqui está, 186.400 soldados guarnecendo o leste, com uma bandeira do leão, representando o evangelho de Mateus. Guarnecendo o tabernáculo, a importância daquilo. E então em Números capítulo 2, versículo 17, está ali no oeste, Efraim com 40.500 soldados, e Manassés com 32.200 soldados, e Benjamim com 35.400 soldados, dando um total de 108.100 soldados. Números 2, 18, olha só. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armarem as suas tendas, assim marcharão cada um. Botou o 17, né? É o 18, filha. Vamos lá. Mais um. 2:18. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elissama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. Vocês estão com paciência para escutar esse estudo? Amém? Depois vai ficar gravado, vocês vão depois poder ver, certo? Mas vamos detalhar aqui. Eu tive tempo para estudar, vocês vão ter tempo para aprender, né? Glória a Deus. Então, em terceiro lugar, então, em Números 2, versículo 10, está Ruben, com 46.500 soldados. Está Simeão, com 59.300 soldados. Está Gade, com 46.650 soldados. Um total no sul de 151.450 soldados. Ali está, porque lá está o evangelho de Marcos. O que eu vi foi o Efraim, o anterior, no oeste. Está o evangelho de Marcos, que é o boi. E nós vamos falar deles todos lá na frente. De Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, em terceiro está quem? O homem, que é Lucas, que está guarnecendo o sul, que é exatamente Números 2, versículo 10. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E em quarto, então nós vemos a águia, João, Números 2 e 25. Ali está Dan, com 62.700 soldados, e Asser com 41.500 soldados, Naftali com 53.400 soldados, um total de 157.600 soldados. E ali está, 2:25, a bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aisser, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. Agora, deu um total, olha, para guarnecer isto, para proteger isto, deu um total de 603.550 soldados, menos os levitas que não foram contados. E eles achavam, porque ali dentro estava quem? Naquele lugarzinho lá, bota então o tabernáculo lá, irmã. Olha, naquele lugarzinho estava quem? Estava a coluna de fogo, a glória de Shekinah. Isto mesmo. Lá naquela tendinha lá dentro estava a coluna de fogo, a glória de Shekinah. Lá estava, e eles guarneciam ali
nenhum indivíduo que não fosse israelita, nato, nascido, judeu, das tribos, poderiam passar e entrar ali. Era guardado a fio da espada, e eles se achavam e diziam assim: nós estamos guarnecendo Deus, nós estamos guarnecendo o eterno, nós estamos guarnecendo aquilo que Deus deu para Moisés. Só que não pensavam eles, não imaginavam eles, que não era eles que guarneciam Deus, era Deus que guarnecia eles. Por quê? Porque não é o de fora que guarnece o de dentro, é o de dentro que guarnece o de fora. Sim, é este Deus que está aí dentro de você, que te protege por fora, que te betuma por fora, que não deixa o diabo entrar na tua vida. Aleluia. Então era este Deus, esta arca do concerto, esta palavra que mantinha Israel guardado. Aleluia. E o profeta então diz em Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 326, nesta terceira parte, parágrafo 326, eu acho que nós vamos realmente desfrutar de uma coisa maravilhosa. Olha só, aqui, misericórdia, lugar de misericórdia, propiciatório, nada podia vir ao redor disto, vindo de parte alguma, sem passar por essas tribos. Coloca lá, irmã. Não podia vir de parte alguma sem passar por essas tribos. Passar por quê? O leão, passar pelo homem, a inteligência do homem, e passar por aquela besta de carga, como um boi, passar pela águia, a sua vivacidade, vem o céu, a terra, o meio e tudo ao redor. Veja você, eles eram guardas, acima disto havia coluna de fogo, irmão. Nada poderia tocar aquele lugar de misericórdia sem aproximar. E aí o profeta de Deus diz que ali, porque ele está pregando aqui sobre o trono de misericórdia, ali era guardado o lugar de misericórdia de Israel. A ponta do altar estava ali. Se alguém fosse pego e ele quisesse misericórdia, ele ia na ponta do altar, se apegava na ponta do altar, porque ali havia misericórdia. E aí há um lugar, um trono de misericórdia estabelecido hoje, que está no teu coração, lá na tua alma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu poderia me estender, porque aquele que usa de misericórdia alcançará misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você é um tabernáculo de Deus, se você tem esses três compartimentos, e se a glória do Altíssimo habita na tua alma, ali há um trono de misericórdia. Ali há um trono de graça, ali há um trono de perdão, ali há um trono de glória, por causa da presença do Altíssimo que está ali. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, estas tribos guardavam a tenda da congregação, e quem não fosse israelita não podia entrar ali. E aí você imagina, irmãos, alguém querendo entrar nesta mensagem. Veja, você vai poder ver que Deus abriu o mar. Mas abriu para quem? Para Israel. Não abriu para Faraó. E quando Faraó tentou passar pelo mesmo caminho que Israel, não deu. Não conseguiu. Porque não vai. Não consegue. Esta mensagem é isto. É um caminho preparado. É um caminho de escape para quem? Para eleito, para predestinado, para pessoas chamadas.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Judá, o leão, que é Mateus; Efraim, o boi, que é Marcos; Rubem, que é o homem, que é Lucas; e Dan, a águia, que é João. Aleluia. Então, vamos recapitular. Eu queria ter um quadro para poder fazer, mas enfim: Judá, leão, Mateus; Efraim, boi, Marcos; Rubem, homem, Lucas; Dan, águia, João. E então nós vemos esses três e o Atos dos Apóstolos. Esses guardiões estão desde o jardim do Éden até Apocalipse. Em Ezequiel capítulo 1, você vai observar do versículo 5 em diante até o 16. É uma leiturinha, mas olha isso, gente. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência: tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta de pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se as suas asas umas às outras, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. Elas faziam assim, ó. Elas não se viravam como eu me viro para me andar. Eles andavam assim, assim, ou assim, ou assim. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e o lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os seus corpos deles. E cada qual andava por adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo. E os 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Que coisa, eu acho isso lindo. Sabe por quê? Aqui está as eras da igreja. Aqui está as eras da igreja. As eras da igreja andando. Essa roda no meio é Jesus. É o cubo da roda da bicicleta que faz girar a roda grande. Essa roda do meio está movimentando. E aí o profeta de Deus diz assim, em Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 271, Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 271. Qual é o símbolo aqui, irmão Brana? O que é isto? Isto significa que estes eram os guardas da arca de Deus. Eles estavam em jornada. Esses ali que eu li, eles estavam em jornada, eles estavam se movimentando. É as eras da igreja em andamento. Você está nesse meio aí. Eu estou nesse meio aí. Porque as eras da igreja, elas não é assim. Ela é um círculo. Ela é um círculo. Ela começa em Éfeso e volta para Éfeso. É de volta à fé apostólica. É de volta à doutrina dos nossos pais. Então escuta isso.
eram os guardas da arca de Deus. Eles estavam em jornada girando sobre as rodas quando Ezequiel as viu. Mas quando João as viu, quando que João as viu? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, João as viu. Apocalipse 4, versículo 7. Quando João viu, o que aconteceu? Olha só. Eles já haviam retornado para a sua posição correta no céu. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aqui eles já tinham retornado para a sua posição no céu. Lá eles estavam em jornada. Aqui já tinha parado, aqui já tinha terminado as eras da igreja. Aqui nós já estávamos na eternidade. Mas quando ela está girando, como ela está girando agora, quem é que está conseguindo entender isto? E vocês vão entender. Observe. Enquanto eles a levavam de um lugar ao outro, significando que ela estava em viagem, eles a levavam por todo o caminho, desde o deserto e todo o caminho até o templo e assim por diante. Mas agora é recebida, porque a era da igreja está terminada e é recebida na glória. Vem, está parada agora no céu com todos os anjos e coisas ao redor. Nós os encontramos após algum tempo, tirando suas coroas e prostrando-se sobre suas faces e dando glória a Ele. Eram os guardas de Deus do templo, da arca, guarnecendo, e eram esses querubins, e esses querubins que estão representados no leão, no boi, no homem e na águia, são 7 mensageiros, que vocês sabem, 7 homens nesta terra, que o último dele foi exatamente a águia, o coroamento do ministério. E aí vocês vão ver o versículo do capítulo 1 de Ezequiel, o versículo 27 e o 28. Gente, aí, o versículo 27 e o 28, eu quero que vocês prestem bem atenção nisto. Aleluia. Olhem só, e via como a cor de âmbar, como a aparência de fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança do fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto da cor que aparece na nuvem, o que? O arco-íris, não é? No dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Aí o irmão Brana, o profeta de Deus, ele começa a descrever, dizendo assim: observe, ele disse, observe, vocês estão prontos? Ele leu esta escritura. Ouçam, guardem isto agora, apenas recordem, para que vocês saibam. Gene, que era o gravador da fita, você não pode deter esta fita. Ouçam, não, eu não tenho que segurar isto, está tudo correto, quero dizer, apenas segurar a fita. Ela está liberada para a igreja. Observe agora, para que você possa saber que a cor da luz que está com o Senhor é a luz do Senhor que segue o Senhor, isto é o Senhor. É âmbar, verde amarelado. Esta é a mesma cor da luz que está conosco hoje, como os cientistas tiraram sua fotografia, verde amarelado, âmbar. Ele disse, quando ele viu isto dos lombos da criatura vivente que se colocou, preste bem atenção, aí, olha, em sua presença, dos lombos para cima era semelhante ao fogo, uma luz de seus lombos para baixo, era coberto com luz, e ao redor de tudo havia muitas cores, como de arco-íris. Isto é correto? Foi o que ele viu ali, não foi? Eu quero que vocês recordem, Deus ainda existe nas mesmas cores, dos lombos para cima, fogo cor âmbar, filmado com uma câmera ou com uma câmera colorida. Bota a foto lá, irmão. É exatamente isso aqui, Ezequiel capítulo 1. Sabe o que é isso aqui? Aquele que estava lá em Ezequiel capítulo 1, no meio da roda, Cristo. Ali está o ministério do Filho do Homem representando Jesus. Isso foi o que Deus fez para nós nesse tempo.
Você está nesse meio aqui, ó, nesse fogaréu ali, ó, na cor de âmbar. Você está exatamente ali. Nós estamos exatamente nesse meio. Nós estamos guardados por este grande e eterno Deus. Esta mensagem é muito poderosa. Aleluia. E o profeta de Deus deixa ali, irmã. Veja, âmbar, dos seus lombos para cima, dos seus lombos para cima e dos seus lombos para baixo, e todo ao redor, muitas cores como as do arco-íris no céu, depois de uma chuva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo continua em seu poder, permanece na sua igreja neste último dia. Aí você, não eu estava apenas ali de pé. Apenas ali de pé, mas era uma foto que foi tirada, e eu quero que você olhe para aquilo. Aleluia. O nosso Deus, o eterno, o Elohim, o grande Jeová, que atuou com Ezequiel, que atuou com Elias, atuou nos nossos dias, o mesmo Deus, Ele não mudou em nada. Se Ele guarneceu lá, Ele guarnece aqui, Ele protege aqui, e esta mensagem está te guardando, ela está te protegendo. Aleluia. Há um querubim guardando a tua vida através desta mensagem. Há uma espada inflamada em teu favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa. Não, aí o profeta diz, não existe mais conjectura. A ciência tirou a fotografia. Veja suas cores, apenas olhe para as cores do fogo ali. O arco-íris, vejam esta cor esmeralda, amarelada. Agora, nesta câmera, foi apenas uma câmera comum de fotógrafo. Era uma câmera colorida, fotos coloridas, de Kodak Chromo Color. Veja a cor esmeralda ali. Se eu pudesse colocar em uma luz em algum lugar, onde você pudesse ver isto atrás, pode ver você agora como um arco-íris. Ali está o nosso Deus se mostrando para mim e para você. Isto é, Deus fez com que nós pudéssemos ver Ezequiel capítulo 1. As eras em movimento, os teólogos, os religiosos, o diabo, ninguém pôde entender. Deus então permitiu-se parar com um mensageiro no meio de tudo isso, enquanto está em andamento, e dizer: olha, eu sou o ministério do Filho do Homem, em um Filho do Homem, pregando para uma noiva, mostrando o que exatamente os profetas fizeram nesta Bíblia Sagrada, confirmando a sua palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, então, eles agora estão exatamente aqui. Então, aqui está os guardiões que guardam o trono de Deus. Parece que deu uma microfonada, né? Aqui estão os guardiões que guardam o trono de Deus desde o jardim do Éden. Esses 4 animais, eles abrangem as 7 eras da igreja. São os símbolos de Deus para confrontar os símbolos de Satanás em Apocalipse 6. O leão, ele combate o cavaleiro do cavalo branco. O boi, ele combate o cavaleiro do cavalo vermelho. O homem combate o cavaleiro do cavalo preto. E a águia combate o cavaleiro do cavalo amarelo, que é o mesmo cavaleiro, porém em cavalos diferentes. A unção do leão, através de Paulo e Irineu, combateu o nicolaísmo e o balanismo no cavalo branco. A unção do boi, através de Martim e Columba, combateram o jezabelismo, que através da igreja romana forçava todos a se tornar católicos romanos no cavalo vermelho. A unção do homem, através de Lutero e Wesley, combatendo a ignorância espiritual e a venda, o comércio da palavra, assim começando uma reforma na igreja contra o cavaleiro do cavalo preto. A unção da águia, através da mensagem de William Branham, combatendo todo o sistema do anticristo, que se juntam no cavalo amarelo, nicolaísmo, balanismo e jezabelismo, que formam o denominacionalismo, que por sua vez leva o nome de morte no cavalo amarelo. Esta mensagem está contra todo o sistema do anticristo de Satanás. Aleluia. E aqui nós estamos aonde? Exatamente neste exército glorioso. E como foi falado no início, tudo
que foi feito no livro de Atos foi por consentimento dos 4 evangelhos, porque eles guardam o livro de Atos do Espírito Santo. E o que eles guardam neste livro de Atos? Que é a arca do Novo Testamento, porque o livro de Atos é a arca do Novo Testamento, porque todo mundo está querendo a arca do concerto, aquela lá de Israel. Nós temos a arca do concerto, o livro de Atos. Esta é a arca do concerto, e há querubins guarnecendo ela. Veja, você observa, Marcos capítulo, porque nós temos exatamente os guardiões, como Mateus, Marcos, Lucas e João, guarnecendo o livro de Atos. Ninguém pode passar, por exemplo, meus amados, Mateus guarda o batismo nas águas. Sim, você observa bem, Mateus 28, 19, que tem que ir por todo mundo, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí chega um desavisado, que não é israelita, espiritual, e diz: eu quero me batizar. Como é que tu quer se batizar? Eu quero me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Não sei. É Cibolete ou Chibolete? Não passa. Por quê? Porque o Mateus não deixa, porque ele é guardião, não tem revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não passa para Atos capítulo 2, não entra no livro de Atos. Por que você entrou no livro de Atos? Por que você conhece os mistérios? Porque você é um predestinado, porque teu nome foi colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Caso contrário, você não entraria. Você não tem genes de vida em você. Então o leão sempre está rugindo contra o batismo da Trindade, e dizendo: não é assim, não foi assim que o nosso Senhor Jesus ensinou, não foi assim que o nosso Senhor Jesus pediu. Ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês estão querendo repetir títulos de Deus. Veja, Marcos é um guardião também. Ele guarda o quê? Marcos capítulo 16: e estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sacrifício: o boi protege a cura divina contra os incrédulos que não creem que Jesus ainda cura. Que guardião poderoso. Então, diz o profeta: com a restauração da palavra veio a restauração do poder. Um evangelho sem cura divina é um evangelho manco. A cura divina é uma prova da ressurreição. Lucas é um outro guardião que guarnece o quê? Ele guarnece o batismo do Espírito Santo. Sim, em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso que em Atos capítulo 2, eles não simplesmente receberam um dom, eles receberam o Espírito Santo. Então Lucas protege o batismo do Espírito Santo verdadeiro, pois ele representa o animal vivente com rosto de homem, intelecto, sabedoria. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, foi para guiá-los em toda a verdade. O Espírito Santo não vai vir somente para fazer você ter os dons, ele vai te guiar em toda a palavra de Deus. Por isso, uma pessoa que fala em línguas estranhas pode ter um dom do Espírito Santo, até um dom de curar, mas ele tem que estar guiado em toda a palavra, em toda a verdade, para dar poder para eles viverem a palavra, guiar em toda a verdade, para dar poder para eles viverem toda a palavra. Isto é, ele guarda a evidência de se ter o Espírito Santo. Não é o falar em línguas estranhas, nem dançar, nem pular, nem correr pelo corredor da igreja, mas é receber a palavra para a hora. Isto é, crer na mensagem da hora e vivê-la. Estamos guarnecendo isto no último dia. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa, o João guarnece, ele protege a arca com o evangelho representando a águia. Todos os outros 3 representantes são da terra, mas vamos ver agora o João. Ele é do céu, ele é das alturas, ele é veloz, ele é rápido, ele é ágil, aleluia. João, vocês vão observar que João disse assim: olha, tem muita coisa que Jesus fez, que se fosse escrever, os livros não cabiam no mundo, não tinha biblioteca suficiente. Mas no capítulo 20, no versículo 31, ele disse: estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia. E aí nós vamos tendo esta vida de Deus em nós. João protege, sendo a águia, as doutrinas dos apóstolos, o qual tem por fundamento a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos contém o batismo verdadeiro nas águas. Atos contém o batismo com o Espírito Santo. Atos contém cura divina. Atos contém as doutrinas dos apóstolos. O que tinha na arca do concerto no Velho Testamento, contém no livro de Atos. O maná que está no livro de Atos, aleluia. Por isso que esta igreja não é uma continuação de qualquer epístola, ela é a continuação do livro de Atos, porque o maná da panela dourada está no livro de Atos, protegido pelo Espírito Santo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, e o livro de Atos? O que o livro de Atos é? O livro de Atos é uma ponte. Aleluia. Eu não trouxe relógio aqui, gente, nem tem relógio. Como é que faz? Tá, vamos lá. Então, o livro de Atos é uma ponte. Ponte para quê? Que liga os 4 evangelhos nas epístolas, nas cartas de Paulo, que são 14, e nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João e no Apocalipse. Sim, o livro de Atos é uma ponte que liga os 4 evangelhos no restante. Aleluia. Que coisa, por quê? Observe, o livro de Atos é o funcionamento da igreja. As epístolas são o esqueleto ou a estrutura da igreja, as doutrinas da igreja, a estrutura dela. Então, não sabem, observe, não sabem que o arquiteto desta ponte é o Espírito Santo. E aí vocês vão ver e vão lembrar que o irmão Brana fala de uma ponte que foi construída e ninguém queria construir nos Estados Unidos. Mas teve um homem que disse: eu vou construir. E ele disse: eu vou na frente para inaugurar esta ponte. Aleluia. E que o fundamento desta ponte é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Esta ponte provou ser resistente, porque foi testada através das 7 eras da igreja, e hoje você é um dos que estão cruzando rumo ao outro lado. Sim, observe quem é esta ponte. 1 Timóteo 2:5, a Bíblia diz que só há um mediador, uma ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Aleluia. Jesus Cristo é esta ponte sobre este grande abismo que separa o homem de Deus. Ele nos uniu à palavra, Ele nos uniu a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Adão foi o primeiro guardião que Deus colocou na terra, em Gênesis 2:15. Mas ele não guardou a palavra, por isso precipitou toda a raça humana na condição que está hoje. Assim foi a igreja, não guarneceu. Nabote foi um guardião da vinha que Deus deu para ele. Ele disse: eu não vendo, eu não troco, porque é herança de meu pai. Aquela vinha de Nabote representa algo para mim, para você. Nós não podemos negociar esta palavra, jamais negociar a nossa fé na mensagem da hora. Aleluia!
Não podem doutores, teologias, não podem seminários, não podem igreja, não podem pastores, não podem bispos tentar tirar isto de você. Você não pode negociar isto. É a vinha que Deus deu para você guardar. Você tem que morrer por esta palavra. Nabote morreu, mas não negociou a vinha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O rei Acabe conseguiu, através de uma manobra, Jezabel e o sistema. Vocês sabem quem Jezabel é? É o sistema religioso, é o diabo, através da igreja romana, tentando negociar, matando, perseguindo, fazendo os cristãos negarem a fé. Sim, aquilo que Jezabel fez com Nabote, a igreja católica fez com os cristãos, matando para eles negociar a vinha, negociar a fé, negociar a palavra. Então nós também temos que ser igual àquele homem. Não podemos negociar a nossa fé na palavra de Deus. O evangelho é exatamente esta vinha, aleluia. O evangelho de Jesus Cristo, a nossa fé, esta vinha gloriosa de Deus. E agora Deus tem nos dado, restaurou esta vinha nesta era final, colocando uma águia para proteger e guardar esta vinha. Sim, todo o sistema do anticristo vem para tomar esta vinha, porém Deus colocou um profeta com assim diz o Senhor, para guardar esta vinha. Sim, o Acabe, o sistema político vem, a Jezabel, o sistema religioso vem, mas nós devemos simplesmente permanecer. Não tem negócio com a nossa fé, porque o nosso Deus, Ele disse: olha, ser fiel até a morte. Por que Esaú vendeu a sua primogenitura? E por que nós não devemos fazer? Porque é a herança de Deus. Eu recebi do Senhor o Espírito Santo, do meu Pai, a palavra, esta mensagem, e ela não deve ser negociada. Eu sou falho, você é, mas esta palavra não falha. Ela permanece fiel, sempre fiel, e nós devemos a nossa vida a ela, guardiões da palavra de Deus. Eu sei que teria muito, mas nós vamos ter ainda hinos, nós vamos ter a ceia, nós vamos ter testemunho, e eu também não posso abusar da bondade de vocês, né? Mas eu quando tiver assim um tempo, eu vou pegar Apocalipse 4, desde Apocalipse 4 primeiro ali, começando com a porta aberta no céu, depois dessas coisas, e vim mostrando para vocês, desde os anciãos, desde tudo que tem ali, dá em torno de umas 10 mensagens. Eu tenho elas pregadas, mas era na época ainda da fita. Faz só uns 20 anos que eu preguei sobre isso. Já pregava sobre isso lá atrás, irmã Terezinha, lembra, eu tinha tudo em MP3, tem ainda, né? Está lá, tem umas 10 mensagens pregadas sobre Apocalipse 4, tudo detalhada, e uma hora, se Deus permitir, a gente vai juntar e vai trazer para vocês, mas tem que ter paciência, tempo, porque são coisas tremendas, profundas. E se você observar, tudo se encaixa, tudo, não há nada novo, gente. E outra, não é assim, ó, o pastor Edivaldo tem, se eu tivesse pelo menos um pouquinho de estudo, né, talvez teria atrapalhado.
mas eu tenho a 7ª série e só. Mas se você pegar Apocalipse 4 e você ler, gente, é como uma água cristalina. Entende? Isso aqui nós temos alarido de Deus, aqui nós temos voz de arcanjo, aqui nós temos a trombeta de Deus, nós temos o arrebatamento, nós temos Jesus nos céus. E quando nós vemos aqui esta pedra de jaspe sardônica, o que o irmão Brana fala sobre as pedras zodiacais, que tinham as 12 pedras, que a dele era diamante, que no peitoral de Arão, isso ali é muito rico, muito rico. E quando nós vemos ao redor do trono, os 24 tronos e os 24 anciãos, tudo isso eu tenho pregado para a igreja em Araranguá. Essas lâmpadas aqui de fogo, do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, é o mesmo de Ezequiel capítulo 1 que nós lemos lá. Não há nada diferente, nada, é tudo igual. Só que nós vimos na foto com o irmão Brana no meio ali. Isto, quando eu vi isto e eu preguei há muitos anos atrás, eu mostrei para a igreja, só que na época não filmava, eu só mostrava em fotos, que eu tinha as fotos e tenho ainda. Como nós colocamos ali, hoje já tem essa facilidade de colocar no telão, né? Ali, ó, entende? Eu mostrei para a igreja, e mostrei na mensagem, e mostrei na Bíblia. Eu não sei se na época a igreja conseguiu assimilar, mas é muito tremendo, é muito rico. Eu via isso e eu disse, meu Senhor. E se você observar, olha só, o irmão Brana, ele tem uma mensagem que ele diz o seguinte: eu sou obrigado a sair de mim mesmo para que Deus possa atuar. Ele tinha que sair dele mesmo para Deus poder atuar. Aí você vai observar aqui nesse canto, assentado. Porque ali estava um corpo representando. Mas vocês sabem que aquele corpo estava somente representando. O corpo, William Brana, é um filho do homem. Mas quem estava usando aquele corpo era o filho do homem. Jesus usando um profeta. Quer dizer, o filho do homem usando um filho do homem, chamado William Brana. Porque o ministério do Filho do Homem veio trazer exatamente isto, fé de rápido para nós. Mas para este grande e eterno Deus usar este homem, William Brana, ele tinha que sair da frente. Ele tinha que sair do caminho. Ele tinha que sair completamente e Deus entrar nele. Aí ele disse na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. O maior inimigo de William Brana é William Brana. Quando William Brana consegue sair do caminho, Deus faz coisas que até William Brana fica surpreso. Então é isso. Não era um homem. Ele diz na mensagem dos ungidos dos últimos dias: vocês não estão se alimentando de um homem, mas vocês estão se alimentando do corpo, palavra, filho do homem, Jesus Cristo. E é o que nós estamos se alimentando. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo pregando por aí e dizendo que o William Brana errou aqui, o William Brana errou ali, e que o William Brana errou lá. Para quê? Eu tenho algum espírito errado em mim ficar querendo provar que o William Brana errou aqui, que o irmão Brana não estava certo ali, não estava certo lá, e tentando pregar a mensagem do irmão Brana, selecionando coisinhas certas. Eu tenho muita dúvida nesses pregadores. Tem que tomar muito cuidado com quem você ouve, porque você pode estar comendo coisas da cabeça deles e não o maná da panela dourada. Há um guardião desta palavra, a águia, e nós temos que ficar com ele. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.